Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 105 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que tenta mais um dia romper a resistência, que pode trazer novos topos se essa resistência for rompida de forma confirmada. Será que a gente vai conseguir? Será que não? O que a gente pode esperar? Quais são os suportes? Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, além de falar sobre as altcoins. Altcoins estão acelerando, se recuperando do seu movimento de baixa das últimas semanas. A gente está vendo, sim, algumas acordando, mas será que a gente pode realmente confiar nessa movimentação ou não? Por que é importantíssimo a gente olhar para o Ethereum para validar este movimento das altcoins? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Hoje é o Sextou com Gemas, a gente vai analisar várias gemas que você pediu. Mas amanhã tem análise de alfa, tem análise de mid-cap, vamos analisar tudo. Então enche aí os comentários com ativos que você quer que eu avalie. Bom, vamos começar com o Bitcoin, porque o Bitcoin é o farol, é ele que manda no pedaço. Estamos vendo o Bitcoin mais uma vez. Incrível como esta resistência dos 106 mil dólares é forte. A gente fecha hoje o mês. É extremamente importante um fechamento mensal que seja de acordo. Por quê? Porque o último mês ele acabou fechando de forma feia. A gente teve um pimbar de baixa, rejeição, o que poderia levar a quedas agressivas. É o que muita gente estava esperando, quedas agressivas. E este movimento do dia de hoje pode simplesmente nos colocar em um rumo extremamente bullish. O mensal encerra às 21 horas, horário de Brasília, hoje. E o dia também pode ser um dia para nos levar ao rompimento. Um ponto acima, deixa eu ajustar aqui a opacidade, um ponto acima dos 106. 106 mil dólares é a resistência mais importante. A gente vem batendo muito nessa tecla. Fica de olho nos 106. Os 106 é a faixa mais importante de todas. Rompimento de 106 vai trazer com a maior probabilidade o rompimento dos 110. A gente vai buscar áreas bem mais extremas. 140, 150, quiçá 180, 200 mil dólares. Este é o alvo com base gráfica para o Bitcoin. Mas a gente precisa vencer os 106. Então, não tem conversa. 106 mil dólares é o ponto mais crítico de resistência. E o suporte? Vamos lá. Enquanto a gente não tiver o rompimento para cima, a gente pode sim ter movimentos para baixo. Coloca isso já de forma clara na sua cabeça. Enquanto não romper, a gente não pode falar de movimentos explosivos e nem nada do gênero. Até gaguejei, hein? O que a gente tem que olhar se o mercado não conseguir romper como suporte? A gente tem algumas áreas que são extremamente importantes. A gente tem a média de 50 dias, 99.500 nesse momento. A gente atingiu 97.600. A gente tem o Fibonacci, que nos levou a uma área próxima a 618 de Fibo, 97 mil dólares. Então a gente tem 97.600, 97 e temos aqui esta área com a média de 50 e 99,5. Então, entre 99,5 e 97. Só que a gente tem também um ponto de controle. A gente olha pelo VPVR. Tá vendo essa linha vermelha que se criou aqui embaixo? Pois bem, este é o ponto de controle de todo este movimento aqui. Ele está, conforme eu modifico aqui, ele vai variando. Mas ele está entre 97 e 96 baixo. Então, eu coloco aqui, pera aí, 99,5, 96. E eu tenho também que olhar para as médias, na verdade as bandas de bull market que estão tendo um cruzamento para cima, mas que estão sustentando o preço com um cenário bullish.
E a gente também tem, vamos lá que eu quero te mostrar, as médias que indicam e fazem de forma muito bem feita as bases para o bull market saudável. E a gente tem médias que começam em 101 e vão até 97.600. Então você está vendo que a gente tem um range aqui que é bem importante e que está servindo como um suporte e um ponto de controle muito grande para que a gente tenha maiores acelerações. Então, esta é a faixa mais crítica para o suporte do Bitcoin. Veja que ele sustentou. Desde que a gente teve o rompimento deste padrão de baixa, a gente está trabalhando nessa área sim, mas com uma sustentação muito grande. Então, a gente tem uma série de indicadores que mostram esta é a faixa de suporte mais crítica. Então, fique já atento. 106 e no máximo 96 mil dólares como suporte. O lance, se perder os 96, a gente vai buscar naturalmente os 85. É base de preço mensal, a gente já comentou sobre isso ao longo da última semana. Mas é só para você ficar totalmente consciente do que a gente pode esperar para as próximas horas e, obviamente, para fevereiro. Bitcoin segue saudável, lindo, maravilhoso. Só que o que está chamando a atenção nesses últimos 2 dias é o movimento do Ethereum. Se você lembra, a gente falou de Ethereum. Vou trazer isso daqui, deixa eu apagar esse Fibonacci, eu já vou apresentar. O que a gente apresentou na terça-feira? O Ethereum está em uma cunha descendente no gráfico diário. O Ethereum estava aqui. Este é um padrão que normalmente rompe para cima. Para a força das altcoins, é extremamente importante que a gente veja o Ethereum confirmando este rompimento para cima e acelerando. É isso que é vital, porque o Ethereum ele é um ativo que encabeça a alt-season. Ah, XRP subiu, Solana subiu, mas é o Ethereum que mostra um shift, uma rotação de dinheiro. Você pode até estar com o pensamento da seguinte forma: Luana, vai ter alt-season, para de falar besteira, esse negócio de alt-season não vai acontecer, porque agora tem institucionais, porque agora tem 1 zilhão de tokens, vai ter 1 bilhão de tokens ao final do bull market, o que você está falando não se sustenta. Eu respeito a sua opinião, mas talvez você não tenha acesso às bases sólidas para entender o que normalmente acontece em uma alt-season, que não é particular do mercado cripto. A gente só chama assim, mas existe a rotação do dinheiro dos ativos de grande valor para os ativos de valor baixo. E eu mostrei isso em uma aula completa no dia de ontem. Eu peço gentilmente que você assista a essa aula aqui embaixo. Ela vai estar escrita alt-season 00. E aí vai ter o link. Confira se você estiver com uma visão realmente de que o mercado não vai subir pela quantidade de tokens ou pelo institucional ou por algum motivo. É extremamente importante que você pelo menos veja o outro lado. Eu sempre faço questão de verificar o outro lado da história. Por exemplo, se alguém está falando que não vai ter uma alt-season, eu quero entender as bases. Deixa eu olhar isso aqui, deixa eu ver o estudo. Faz sentido? Não faz sentido? Porque se eu consigo olhar o outro lado e me balizar com aquilo que está sendo apresentado, e ainda assim as minhas bases são mais fortes, eu vou, de forma totalmente consciente, fazer os meus investimentos. Isso é de extrema importância para você. E o que a gente tem que olhar aqui? Antes de olhar, eu já vou pedir para você se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o que a gente está olhando? O Ethereum está se valorizando. O Ethereum é o frente da alt-season explosiva. Maravilha. O que está acontecendo hoje? O Bitcoin está ali no flerte dos 106 e o Ethereum está acelerando. Por que o Ethereum está acelerando? O Ethereum, vamos avaliar o Ethereum como um todo. Ele teve sim uma ótima valorização, a gente está falando de 73%, tá? De meados de
final, na verdade não é nem meados, de final de outubro até o dia 16 de dezembro, a gente teve uma valorização enorme. Enorme. Muita gente, o Ethereum não está fazendo nada. Olha isso aqui, 73%. Você não pode esquecer que o Ethereum vale $500 bilhão. É muito dinheiro. A gente teve, sim, uma correção. Primeira correção, a gente atingiu a área de 50% e atingimos a cunha megafônica descendente que tinha sido rompida. Batemos de novo, 618. 618, principalmente em ativos grandes, tende a trazer uma belíssima faixa de compra. Se você soma isso a um padrão, que é um padrão de cunha descendente, que normalmente rompe para cima, a gente tem ali um risco-retorno favorável. A gente não pode comemorar ainda, tá? Obviamente, quem está olhando o Ethereum e falando agora vai lua, tem que fechar o dia acima, fechar a semana desta forma, fechar o mês. A gente tem fechamentos importantes, então a gente tem um caminho até o final do dia e até o final da semana, que vai acontecer no domingo, 21 horas, horário de Brasília. Mas este movimento começa a demonstrar o que pode vir a acontecer nas próximas semanas e meses, que é uma rotação do dinheiro do Ethereum versus o Bitcoin. Eu também apresentei isso aqui recentemente. O que é isso daqui? Ethereum, Bitcoin no gráfico mensal. A gente tem um suporte que Ethereum, Bitcoin está trabalhando que é muito importante. A gente atingiu o RSI mensal em sobrevenda, tá? 4 dias atrás, 3 dias atrás, a gente estava beliscando a sobrevenda no gráfico mensal. A gente estava, de fato, encostando nesta linha vermelha, que também faz fronteira, tem uma correlação aqui com esta linha azul. Que padrão é esse? Cunha descendente. Padrão que normalmente faz o quê? Rompe para cima. Então é extremamente importante você olhar para este ponto, porque é uma intersecção tripla. É uma linha de tendência de baixa em uma cunha descendente. É um movimento eu até coloco um canal de alta aqui, tá? Mas é uma linha de tendência de alta mensal e o RSI extremo. Isso aqui é, sim, um ponto interessante para quem quer considerar o Ethereum com uma movimentação como essa. Quando a gente encostou nessas linhas, a gente teve acelerações. O histórico está nos mostrando que sim, este é um cenário que pode se repetir. Olha só. Toque desta linha trouxe acelerações. Foram 3 meses, aqui foram 4 meses absurdos, aqui foram muitos meses. Mas sim, a gente teve essa movimentação. Isso pode acontecer novamente? Existe a probabilidade. É por isso que a gente está vendo o Ethereum hoje subindo 4,9% e o Bitcoin subindo 0,42%. É este gráfico de Ethereum versus Bitcoin que está sim chamando a atenção. E por que isso é importante para as altcoins? E você tem que ter um alerta para este movimento. Porque a gente está vendo a dominância cair. A dominância caiu ontem e ela está caindo hoje 0,68%. A gente tem que ver se isso vai se sustentar e vai continuar. Mas o que vale aqui é, a partir do momento que o Ethereum Bitcoin começou a se recuperar, o Ethereum começou a acelerar e a dominância começou a demonstrar queda, que é aquele giro de capital, que ainda é muito leve, ainda é muito brando. Sim, eu concordo, mas este pode ser um movimento que vai se intensificar e a gente tem que ter atenção. Então, o vídeo de hoje é uma alerta. Olha, presta atenção no que está acontecendo. Isso aqui é importante. Isso aqui pode ser um shift. Isso aqui pode ser uma mudança. A gente vai avaliar, a gente vai acompanhar. O que a gente vem falando? A janela de oportunidade está aberta, mas não dá para a gente saber por quanto tempo ela ficará aberta. Por quê? Eu estou priorizando as altcoins, eu expliquei ontem, eu explico todos os dias, porque a dominância está sim elevada. O Bitcoin está subindo,
Sim. Ele tende a subir muito mais? Sim. Só que a gente tem uma disparidade muito grande entre Bitcoin e altcoins. O risco versus retorno, nestes casos, acabam ficando, na minha humilde opinião, interessantes para as altcoins. É por isso que eu não estou comprando neste momento o Bitcoin. A minha compra foi pública aqui e foi feita nos 54 mil dólares. Agora, o Luan, eu não sei você, Luan, prazer, sou eu. Estou priorizando as altcoins porque a dominância está elevada. Na minha humilde opinião, a gente teve um vislumbre da out-season, para mim foi o início. A gente teve um teste, reteste, e a partir do momento que a gente perder este fundo, a gente pode iniciar a out-season explosiva. Exatamente como aconteceu no passado. Ainda está cético? Confira a aula de out-season 00. Tem out-season 1, out-season 2, que são vídeos também complementares. E outra, tem a aula de caixa infinito. Assiste a aula de caixa infinito. Porque as pessoas acham que a gente tem dinheiro infinito e usam o caixa com uma visão monetária. Olha, eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 50 mil de caixa. Se você olha para um número, ele acaba. Se você olha para um percentual relativo ao seu capital total investido, seu capital de fato total para o mundo cripto, você mantém um percentual. Ou seja, você realiza quando está subindo. Realiza pontualmente e aí quando está caindo você recompra. É óbvio que eu fui às compras nestes últimos dias. Os meus integrantes do time Premium e Grupo do Desafio tiveram acesso completo a tudo. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para você é, olha só, presta atenção, Bitcoin está diante de um cenário importantíssimo, Ethereum está nos mostrando sim que está acordando por conta do Ethereum Bitcoin, e quem faz frente e dá início à fase explosiva da out-season é o Ethereum. O Ethereum começa a ganhar espaço, terreno acima do Bitcoin. A dominância está caindo. Então, fica atento. Estou falando que agora é lua, tudo vai explodir, pode comprar tudo, fica tranquilo. Não, não é o caso. Estou aqui te trazendo um alerta. Eu não trago indicações de compra ou venda. Aqui eu apresento vídeos educacionais mostrando o que eu faço, o que eu vou fazer, além de trazer os alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas tudo isso que está acontecendo chama a atenção, pelo menos para mim. E eu estou extremamente feliz de estar posicionado. Eu me posicionei no Bitcoin quando ninguém falava do Bitcoin. A galera falava, vai cair, é queda, é queda, é queda. Eu comprei a 15, eu comprei a 16, mostrei aqui. Eu comprei a 22, a 24, a 32 e comprei a 54 mil, quando todo mundo achava que o Bitcoin ia a 30. Porque eu sou um gênio? Não. Porque eu simplesmente uso a contra-intuição, eu nem sei se eu posso falar isso como português correto ou não, nem sei se isso existe, mas eu gosto do mercado que é contra-intuitivo. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo está falando que não vai ter out-season, que já era, que a dominância vai continuar subindo. O mercado, ele é contra-intuitivo, ou seja, quando existe o ódio absoluto por algo que tem base, pode ser que esse seja o melhor momento de comprar. É o que o histórico nos mostra. E é o que a gente pode estar presenciando. Então presta muita atenção no que a gente está vendo hoje. Porque isso aqui pode se intensificar sim e de forma bem rápida. E é por isso que eu estou falando. Acorda, presta atenção, tenha base sólida. Tenha base sólida. É importante você olhar o histórico, sem você ficar considerando fevereiro é out-season. Não, não é isso. Tem muita gente que está olhando para o período ou para o mês e está gritando lá, não, porque fevereiro é out-season. Aí não acontece out-season? Vou te explicar qual que é o perigo disso. Você traz uma expectativa gigantesca para o mês de fevereiro. Fevereiro não tem out-season, Bitcoin fica lateral, as altcoins caem um pouco mais, o mercado fica fazendo isso daqui. E aí você fala, para mim já deu, não teve out-season em fevereiro, eu vou sair fora.
Aí você sai fora. Aí em março faz isso. Aí o que você faz? Eu nem sei o que você faz. O ponto é, não coloca uma expectativa em tempo. Coloca, sim, uma movimentação com base, coloca, sim, uma avaliação, coloca uma expectativa realista, nesse caso, no gráfico, não no tempo. Combinado? Extremamente importante você ter plano, extremamente importante você estar preparado para todos os cenários, extremamente importante você olhar para o macro e não para o micro. O que eu quero dizer com isso? Para de olhar o gráfico de 15 minutos. Você olha o gráfico de 15 minutos, você acha que você está rico aqui, ó. Aí você vai abrir trade ultra alavancado. Não, você vai olhar o gráfico de 5 minutos. Nossa senhora, olha isso. Vamos lá no gráfico de 15 minutos. Meu Deus, está voando, tá voando. Tá voando. Aí você olha para cá. Nossa, tá derretendo. Aí você olha para cá. Meu Deus, acabou, morreu. Isso aqui é loucura, tá? Isso aqui é só para quem é trader. Se você não for trader, scalper, que ganha uma fortuna, olha o semanal. Olha o semanal e não enche o meu saco, por gentileza, tá? Para de ser investidor com pensamento de trader. Porque isso é trader que acha que é investidor. E aí, meu amigo, você confunde tudo, são métricas diferentes, são avaliações diferentes, são movimentos diferentes que você tem que fazer. Não se confunda, tá? Trader é trader, investidor é investidor. Maravilha? Mas esteja pronto para todos os cenários. Ah, Luan, já estamos em 104, oh meu Deus, estamos rejeitando, vamos cair. Tem um plano para um movimento de baixo? Tem um plano para um movimento de alto? Tem que estar pronto. Não tem conversa, meia conversa, não tem nada aqui, a gente tem que estar pronto para tudo. Esteja pronto. E é isso que eu faço todo dia no meu grupo Prêmio Desafio. O que eu faço todo santo dia? Mostro exatamente com base nos planos que são apresentados semanalmente todas as minhas movimentações para a semana. Todo mundo tem acesso à minha carteira de investimentos para este ciclo. Tem acesso à minha carteira do desafio. Tem acesso aos meus trades. Tem acesso às minhas metodologias, às minhas estratégias, aos meus planos macro, assim como os meus planos micro. Todo mundo tem acesso a diversas aulas que dão base. Suporte 1 para 1 comigo. Tem dúvida? Suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Contando também com um desconto em parceria com a corretora, que é parceira do canal, a Bybit, você tem acesso a muito conteúdo que pode te ajudar. Se você quer saber mais, quer entender exatamente o que a gente entrega, quer aproveitar e estar pronto para tudo, basta você acessar o nosso link da descrição, entra no nosso grupo do Telegram, geral. Ao entrar nesse grupo, você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos olhar. Bitcoin a 104, 105, Ethereum a 3.400, Total 3 está interessante, a dominância caindo 0,75 e as gemas, teve gema que sofreu, teve gema que explodiu. Vamos falar das gemas? Vamos falar o quê? Extremamente importante, estuda antes dos projetos. Estuda antes dos projetos. Vou repetir, estuda antes dos projetos. Por quê? O risco é ultra elevado. Investir em gema é casar com o risco mais elevado que existe no mercado cripto, certo? É muito mais arriscado que você comprar, sei lá, a Cardano. Muita gente falou de Pendle, muito mais arriscado comprar Pendle, que eu acho que é um ótimo projeto, tá? Diga-se de passagem. Mas gemas são críticas, elas têm um market cap pequeno, elas têm um risco ultra elevado. É isso. Ah, elas podem valorizar? Podem. Muitas vão a zero, mas muitas vão se valorizar e podem se valorizar. Podem, não é certeza, podem se valorizar 30, 50, 100 vezes, certo? Mas lembre-se, risco ultra elevado, menor capital investido. Vamos falar de PlayZap Games, gamezinho pequenininho, microgema de game. Estude todos os projetos, mas olha só que interessante. A gente tem aqui o suporte. O ativo foi, voltou, está numa faixa de suporte crítica. A gente também pode olhar para, vamos puxar aqui.
pode olhar para... ficou meio feio esse gráfico aqui, mas uma pseudo cunha megafônica de baixa, que é um padrão que normalmente rompe para cima. Então a gente poderia atingir faixas inferiores? Poderia. Mas se ele sustentar aqui e tiver um pivô, abre esse espaço para uma valorização bem interessante. Qual seria o ponto de baixa? Seria este ponto aqui, ó, 0,020. Uma queda de 50% neste ativo, que é um ativo, sim, de alto risco, tá? Estou olhando para o gráfico. O gráfico poderia nos levar a esses pontos, uma aceleração a estes pontos. Temos mais um ativo. Opa, eu pulei um ativo. Propbase. Eu não faço a menor ideia de que ativo é. Caiu de 0,16 para 0,049. Belíssima queda. 73%. Eu não conheço o projeto, mas se ele não recuperar este suporte aqui, se ele perder, tá? Se ele fechar abaixo de 0,047, para mim, o ativo terá mais quedas. Aqui pode ser um ponto interessante para quem quer se expor e entende que este é um projeto espetacular. Aerodrome. Muita gente me pediu Aerodrome. E olha, está no ponto mais interessante para Aerodrome neste movimento de alta. Olha só a correção, vamos dar uma olhada no volume. Volume vendedor descendente, tá? Tá numa faixa de suporte, tá entre 618 e 786. Tem uma pseudo cunha aqui, tá? Pode ser rompida, tem uma cunha aqui, tá? Se for rompida, aceleração. Então, aqui Aerodrome, na minha humilde opinião, tá bem interessante. Vale a pena para quem quer se expor no projeto e, de fato, tem uma confiança completa. Esta, de acordo com o gráfico, é uma faixa de buy zone. Lembra de game? Eu comprei game, aí comprei aqui, aí comprei um pouquinho aqui, comprei, se eu não me engano, aqui. Tá tendo uma movimentação, microgema, risco completo. Estou de olho agora em uma recuperação. Vamos ver se ele vai ter uma recuperação. Mas a gente teve o rompimento da linha de tendência de baixa. Quero ver o quanto ele pode acelerar, posteriormente um rompimento nesta faixa. E detalhe, tá? Quando eu compro esse tipo de ativo, eu compro um percentual ridículo que vem dos lucros que foram realizados em outros ativos em momentos oportunos. Tá? Então os lucros que eu realizei no começo de dezembro, eu uso para correr esses riscos aqui. Eu gostaria de ver uma aceleração, uma correção aqui e um rompimento. Tá? Não compraria agora, eu não vejo uma faixa tão interessante, embora o semanal esteja fechando com uma movimentação destrutiva. Mas ainda assim, eu não compraria agora neste ponto. Tá? Então, para quem está de olho em game, qualquer ponto voltando para 0,070 é interessante, ou pontos acima de 0,11 cents. SPEC, vamos olhar SPEC. Tá nas mínimas, tá? Atingiu uma área até inferior aqui, vamos olhar, suporte, fundo duplo. Não sou o maior fã, mas eu gosto desse movimento. Se ele sustentar esse ponto aqui, pode ser que abra espaço para uma recuperação? Sim, pode ser. A gente tem que olhar de forma bem atenta. Griffin, nossa, esse aqui acabou com os sonhos de muita gente, né? Muita gente comprou aqui. Eu não comprei porque eu não tinha tanta informação. Eu acho que eu vou até avaliar uma compra aqui desse cara, viu? É um projeto de DeFi AI interessante. Você vê que ele invalidou totalmente o Fibonacci, né? Foi lá embaixo. E agora, depois que ele caiu... Quantos por cento? Do seu pico. Por isso que é horrível comprar na euforia. Olha isso. Caiu 66%, chegou a 70%. Agora começa a ficar interessante. Está em sobrevenda? Ainda não está em sobrevenda. Aguardaria o fechamento semanal. Tá? Sustentou aqui um suporte.
que é interessante, tá? Suporte interessante, importante. No entanto, cuidado, tá? Cuidado. Acho que poderia até ficar mais extremo para dar uma oportunidade melhor. No entanto, do ponto de vista do risco-retorno, aqui, ó, a gente poderia colocar um risco de 20%, potencial retorno, se ele voltasse para esse ponto, 200%, 10 para 1 pode fazer sentido. Tem outro cara que também falou-se muito e está sofrendo absurdamente. Alguns falam que é um projeto bem bacana. Eu tô de olho neste gráfico aqui de Sequoia. Você vê que ele perdeu, foi lá e morreu. Vamos ver como que vai fechar o dia. E a semana e o mês. Porque projeto novo, acabou de ser listado e caiu. Cara, esse caiu, viu? Chegou a 91. Agora tá a 90. Ah, Luan, mas não pode usar esse gráfico. Tá bom, vamos usar a máxima aqui, ó. Caiu 82%. Acaba que esse tipo de projeto tem um risco minimizado, porque a pressão vendedora, ela já atingiu o projeto, tá? Olha só, você vê que ele teve um clímax aqui na venda no dia de ontem. É importante ficar atento, tá? Pode ser uma boa opção se você gostar muito do projeto. Eu aguardaria o fechamento dessa semana antes de tomar uma decisão. Deixa eu dar uma olhada nesse gráfico aqui, enquanto a gente vai falando, sempre de olho nos gráficos. Tá tranquilo, não tem nada demais aqui. Sequoia e Griffin podem, sei lá, vamos dar uma olhada, eu vou avaliar se fazem sentido. Você aí que é integrante do Premium, se fizer sentido, você vai ser informado. PAAL, todo mundo de olho no PAAL, olha só que maravilha. Sustentando. Não vejo com maiores preocupações PAAL, não. É inteligência artificial também. A gente tem um suporte e resistência aqui, ó. Ele atingiu, né? Beliscou lá embaixo. Tá num ponto para mim de buy zone interessante. Se você puxa o movimento como um todo, ainda assim também é uma faixa super interessante. Tá acima de suportes importantes. Eu acho que sim, eu vejo com bons olhos PAAL neste ponto atual. Usual, muita gente falou de Usual, Usual subiu e tal, não sei o que. É aquilo que a gente fala, que a gente acabou de falar. Se você gosta do projeto, o Usual caiu. Cara, a gente falou ainda na semana passada, 83%. Bom, esse é um ponto maravilhoso para você avaliar uma exposição. Por quê? Porque ele já teve uma desvalorização gigantesca. Ah, eu confio no projeto. Aí você pode se aproveitar. Aqui, eu aguardaria a semana. A gente tem que aguardar a semana, tem que ter uma definição e tudo mais. Pode sim ter agora acelerações, mas eu aguardaria a semana, porque depois de uma alta como essa, avalia então se você quer comprar e seguir essa mesma metodologia, você quer ir lá para ativos de inteligência artificial, Sequoia, Griffin, GTI, que caiu bastante, tá? Outro projeto aí, já vou pegar ele. Fundo duplo, caiu pra caramba. Teve uma movimentação aí de sofrimento nessas últimas semanas, mas o volume vendedor está descendente. O mesmo vale para LMWR, olha só, olha o volume vendedor. Então, LMWR também está numa faixa interessantíssima. Eu vou colocar aqui de volta para não analisar os dois. Mas, se você quer comprar ativos desvalorizados e está de olho na inteligência artificial, talvez essa seja a sua oportunidade. NGL, belíssima recuperação, tá? A gente beliscou lá embaixo, eu vou até puxar este suporte aqui como importante para este ponto, tá? Por quê? Porque a gente teve uma queda forte, tá? Semanal rejeitando, ainda está numa faixa de buy zone interessante, pode fazer sentido para quem gosta do projeto. Linear Finance, olha só, a gente falou ontem sobre, e olha só que movimento bacana de recuperação. Legal, vamos ficar de olho, vamos acompanhar, porque isso aqui tem chances de dar bons frutos. MBS, tá naquele ombro, cabeça, ombro inverso. EXVG, esse aqui é geminha, tá trabalhando no suportaço gaming, tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho, eu tô de olho, mas esse aqui é microgema, vale menos de $1 milhão. Isso aqui é aposta, tá? Isso aqui é cassino, tá? Pode ser que sim, dê um ótimo retorno, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição. Só deve se expor
quem tem um equilíbrio na carteira. Luan, você tem essa exposição? Tem. Eu usei lucro de vários projetos que eu realizei, né? Que eram ótimos projetos. Algumas realizações pontuais eu coloquei uma parte do meu capital nesse ativo. E aí eu estou bem satisfeito, porque é questão de gestão de risco. A gente tem um projeto que é bem bacana, tem uma solidez, não vale nada e pode surpreender bastante, tá? Então, leva isso aí em consideração quando você tiver lucro. Muitas vezes eu não estou falando para você especificamente, pelo menos não ainda. Mas pode ser que mais para frente possa fazer sentido. Isso aqui é para quem está de olho no setor de gaming, que está sendo totalmente ignorado. Mas o varejo vai sim se interessar por gaming, por motivos óbvios. Orca. Falamos de Orca. Fechou a semana. Tá? Eu falei na semana passada, ele teve uma queda e ele está tentando se sustentar. Vamos ver como é que vai fechar a semana. Ele tem que demonstrar força, senão as coisas ficam difíceis para este senhor aqui. Então vamos acompanhar atentamente. Tá? Tem que fechar Orca acima de 3 dólares. Artifact está trabalhando muito bem, vai e volta, vai e volta, vai e volta. No entanto, a gente está ainda numa faixa de buy zone interessante. Masa também, inteligência artificial, sofrendo, como todos os ativos de inteligência artificial, mas está numa faixa de buy zone também. Bitcoin, a gente vai discutir o fechamento no grupo geral, o link está na descrição do vídeo. E vamos ficar atento a Ethereum, meus amigos. Ethereum BTC, tem muita coisa aí bacana que pode acontecer já nesses próximos dias. Fevereiro começa amanhã, esteja preparado. A janela de oportunidade ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Vai ficar esperando? Vai ficar esperando os ursos ficarem otimistas? Quando Nossa, eu tô gaguejando, né? Acho que é sexta, eu falei muito. Quando os cavaleiros do apocalipse ficarem otimistas, será tarde. E será o momento em que quem comprou quando havia sangue nas ruas vai vender. Fica a dica de ouro, que isso sim eu posso te dar a dica, seja contraintuitivo. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.